Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Estamos de volta para o segundo episódio do Expresso Sindimepa, onde estamos ouvindo aqui, recebendo a visita e ouvindo, com a sua vasta experiência, a presidente do Conselho Regional de Medicina, a doutora Tereza Cristina. Nesse segundo episódio, eu gostaria que a senhora, doutora Tereza, falasse um pouco sobre publicidade médica. Houve uma série de alterações na Resolução 2336 de 2023. É um assunto que o médico precisa estar bastante informado para que possa trabalhar e divulgar o seu trabalho dentro da ética médica. Fique à vontade para falar sobre a publicidade médica nos dias de hoje. A publicidade médica, a gente tem que ter a maneira educativa. E o que ocorre e que existe o setor CODAME dentro do Conselho Regional de Medicina, o médico, antes de fazer a sua publicidade, ele poderia procurar o órgão, dizer o que eu posso publicar, o que eu posso postar. E muitas das vezes ele, inequivocadamente, ele não faz isso. Então acaba ele se atropelando. Então, quando a gente observa e a gente pede, nesse momento, a CODAME, a assessoria de comunicação, que faz essa busca ativa, e a gente está vendo que está tendo equívocos na maneira da sua publicidade, a gente convoca o colega e mostra para ele que ele está tendo um comportamento inadequado na forma da publicidade dele. Então, essa revisão que veio da 2336, 2023, que hoje, não é agora nesse momento, são 180 dias. Então, vai ser a partir de 11 ou 12 de março de 2024 que vai poder passar mostrar o antes e o depois, mas de forma educativa. Nós tivemos, ano passado, um caso que o colega colocava a mama numa bandeja e ele de super-homem. Entendeu? Então, ele foi acionar. E tem casos, a gente chama de maneira educativa. Quando a gente vê que tem uma repercussão danosa para a sociedade, que a gente está em prol da sociedade, a gente encaminha para a corregedoria. Então, vai ser apurado, vai ser visto o que está ocorrendo e o colega vai abrir sindicância e o colega vai ter que se manifestar. Tem denúncias de colegas médicos, principalmente da cirurgia plástica e dermatologia, porque eles dizem que a maneira como está sendo feita é a concorrência desleal no local. Então, ele veio para mostrar o antes e o depois. Veio também para você poder mostrar a sua clínica, mostrar o seu serviço. Você pode tirar foto, você pode fazer um vídeo com a sua equipe médica, com a sua equipe de trabalho, de modo geral, a equipe de saúde. Isso pode ser feito a partir de março. Vai poder se mostrar, mas sempre de forma educativa. Por exemplo, mas você não pode dizer, olha, eu tenho um aparelho agora sofisticado, é o melhor que tem no mundo, é o melhor que tem no Brasil. Não existe isso. Isso não. O aparelho ele tem que ter a certificação da Anvisa e ele tem também que ter, respeitando as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, você não pode ser utilizado o aparelho dizendo que ele é o melhor que você tem na cidade para você atrair a clientela. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Tá? Na pessoa jurídica, por exemplo, toda pessoa jurídica tem que ter um responsável técnico. Então, eu não posso ter a minha clínica e tem que ser registrada no CRM e tem que ter um responsável técnico. Tá? Então, veio isso, a obrigatoriedade. Como também, vou fazer um evento científico, tem que ter um responsável técnico. Vai precisar ter um responsável técnico dentro do conselho. É um evento, mas é só 1, 2, 3 dias, mas tem que ter um responsável técnico por aquele evento. Né? Os conflitos de interesse, como a gente sempre já mostra. Né? Esse é um assunto particularmente muito interessante, porque
A gente vê a abordagem pelas empresas Sim, sim. que fabricam medicamentos, próteses, órteses, e por aí vai. Ao médico é sempre muito intensa e extremamente vantajosa. Portanto, há aí uma preocupação, o limite em que o médico pode se envolver com essas empresas ou não. Uma preocupação minha, por exemplo, são nos congressos médicos, em que você sabe que o palestrante é também membro da diretoria ou do conselho científico de um laboratório farmacêutico, por exemplo. Né? E aí ele está fazendo palestra sobre aquele medicamento. Wilson, mas eles vêm com o conhecimento técnico. É isso, tanto que, por exemplo, eu sou clínica, eu sou hematologista. Então, quando eu vou para o congresso, os colegas que vêm do exterior, eles vêm dizendo, eu sou médico, mas geralmente é o pesquisador. Isso. Tá? Então, estou fazendo a pesquisa tal, no centro tal, geralmente é um centro, é multicêntrico, não é só um centro. E aí ele diz, não tenho conflito, ele é obrigado a mostrar que ele não tem esses conflitos. Esclarecer isso. Esclarece, é obrigatório. O primeiro slide deles é esse. Tá? Então, já tem que colocar que ele não tem conflito de interesse para poder ele se manifestar. Né? Mas ele vai colocar a pesquisa dele ali. O que foi feito, como foi feito, se teve a parte placebo, como foi. Tem que ter a obrigatoriedade de esclarecer tudo aquilo, período de anos de estudo. Então, eles fazem isso. E aí tem aquele debate. E aí, portanto, fica esclarecido que não há conflito de interesse, ele está ali como um cientista pesquisador. Exatamente. E mostrando o resultado da sua pesquisa. Há muitos anos atrás, houve aí uma publicação no Dia do Médico, coisa parecida, de uma empresa que dizia: aqui estão os melhores médicos da cidade. E isso foi objeto de muitas críticas, etc. Eu pergunto, está correta a crítica, do seu ponto de vista do Conselho, ou não? Quer dizer, ele quis... No momento que nós estamos vivenciando essa nova resolução, antiga, a nova resolução permite isso. Se o médico autorizar. Tá. Se o médico autorizar. Naquele momento, realmente levou vantagens, né? Porque determinado é como se aqueles fossem a excelência. Né? Foi assim que foi interpretado pela oposição. E rapidamente foi tirado, né? Foi tirado do ar porque foi realmente aquilo que teve a interpretação, até porque era uma comunidade também fechada, que outros se sentiram desprestigiados. Certo. Então, foi algo que foi relevante, sim. Dentro da classe, eu acho que foi adequada a suspensão da propaganda. Uma outra questão que eu queria, um outro exemplo que eu queria colocar para você, Tereza. Tem um programa na televisão de cirurgia plástica, que não é no Brasil, né? Americano, eu acho, e que são 2 cirurgiões plásticos e que o programa é filmado dentro do próprio consultório, a consulta é registrada ali, inclusive ele leva o paciente para a sala de exames, claro, com o consentimento do paciente, sim. Mas lá mostra, inclusive, anatomicamente, algumas anormalidades físicas. Depois, inclusive, com filmagem na sala de cirurgia, as cirurgias sendo executadas, e, inclusive, com algumas críticas a cirurgias anteriores feitas por outros profissionais, outros cirurgiões plásticos. Isso não se faz, foi mal feito, está errado, etc. Dentro da avaliação do nosso conselho, se isso fosse no Brasil, estaria correto? É possível, inclusive com essas modificações, com essa nova resolução, isso é permitido ou não é? Como é que... O que vai poder permitir... Você conhece esse programa? Não. Eu desconheço. Vou até procurar saber. Ele passa aí num desses canais alternativos. Eu acho que todo dia tem aí um episódio deles, né? O Brasil tem a sua legislação, então sim, isso não é permitido. Aqui não, né? Aqui não é permitido a nível de Brasil. E o que permite é você entrar na parte de parto,
e ter a pessoa que pode fotografar o parto, fazer o vídeo, e isso é permitido. Só nesse momento. Na hora que você queira fazer um vídeo, aí tem que ser da área de saúde. O profissional está fazendo um médico, enquanto o outro está fazendo a cirurgia, vai lá para que eles vão colocar como uma forma educativa, exclusivamente. Eu não conheço esse programa, mas eu acho que o que já foi feito não é da alçada do que está atuando naquele momento. Então, eu acho que existem outros meios, né, o meio da lei, para resolver. Então, acho que acaba sendo algo depreciativo, né? E aqui seria calúnia e difamação, com certeza, esses dois colegas iriam ser enquadrados, com certeza, por isso. Então, eu acho que a gente tem que ter todo o cuidado e o que a gente tem que prestar atenção, que é um ser humano que está ali. Ele tem que dar autorização, mas você aqui permite o antes e o depois, mas você não vai permitir você mostrar o paciente, mostrar a foto do paciente, né? Nós temos a Lei de Proteção dos Dados, a LGPD. Então, é em tudo a LGPD. Então, o médico tem que ter esse cuidado na hora de ir mostrar um resultado. Ah, olha como era o antes, o nariz. Olha como era o nariz e agora como está. Tudo bem, mas ele tem que mostrar que existe em relação à etnia, que nem tudo que vai ficar... Ah, olha, foi da Gisele Bündchen, vou ficar com o narizinho igualzinho dela. Não, você tem que mostrar que tem as intercorrências, tem que ter o termo de consentimento livre, autorizando fazer o procedimento, mostrando que pode ter intercorrências, né? Mostrando que essa atividade é de meios e não de fins, né? Porque todo mundo que vai para uma... geralmente vamos citar aqui cirurgia plástica e dermato, porque é o que o pessoal procura mais, né? E que dá mais problema, e que depois vem denúncia. Porque ele vai atrás de resultado, mas a gente tem que dizer, a raça negra tem muita frequência de ter queloide. Então, tem as possibilidades. O médico tem que colocar ali naquele termo de consentimento livre e informado, dizendo as intercorrências que pode vir a ter, né? Por exemplo, uma bariátrica. O paciente obeso vai fazer a bariátrica, depois de 2 anos vai fazer as cirurgias, né? Vamos dizer, vou colocar pode ser a mulher em si, por causa das mamas que ficam caídas, flácidas, muito flácida, mas teve perda, foi selecionada aquela bariátrica. Então, a reposição de nutrientes vai ser feito parental, então vai ser endovenosa ou intramuscular. Então, ele tem que ser colocado tudo que pode ter de intercorrência. Ah, não é porque fulano fez e deu certo, mas aí eu não sei como é teu organismo. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma precaução.